Então, gente, esse é um vídeo, como o título diz, que é uma resposta. E por que uma resposta? Porque eu vim perguntando a Deus sobre um projeto que eu queria fazer e ele me respondeu. E eu queria falar sobre como o Senhor nos responde, às vezes rápido e às vezes, é claro, ele demora um pouco, né? Mas inevitavelmente ele nos responde. Se você perguntar, ele responde. Então esteja preparado para ouvir o que o Senhor tem para te dizer. E o que eu queria falar nesse vídeo é por que a gente não consegue confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Por que a gente não tem essa confiança? Como assim, Cássio, ele te respondeu, ele te falou alguma coisa assim? Gente, Deus te dá sinais. Às vezes é alguém que vem te falar, às vezes é um vídeo que você vê e que toca realmente naquilo que você, aquela coisa que você estava pensando, coincide totalmente. Às vezes são horas iguais, que no meu caso aconteceu, foi horas iguais, que o Senhor estava falando comigo. E muitas vezes são situações parecidas. Veio uma pessoa e falou a mesma coisa, aí veio outra pessoa e falou a mesma coisa que você queria, tipo, a mesma coisa, entendeu? Então você é uma coisa que vem se confirmando há muito tempo. Isso é uma resposta de Deus. E é claro, você sente, você vê, você consegue perceber. Isso é uma resposta. E eu queria falar também sobre confiança. Por que a gente não entrega tudo? Sobre tudo, né? Sobre, será que eu faço esse curso? Será que eu saio da minha cidade? Será que eu crio uma empresa? Será que eu... Por que a gente não confia em Deus? Por que a gente não pergunta para Ele sobre a nossa vida? Como o Senhor Jesus falou, né? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me tratam como tal. Então, às vezes a nossa vida só não tá andando, só não tá para frente, porque a gente não trata o Senhor Jesus como nosso Senhor, como alguém que é dono, como um patrão, que a gente tem que ir lá perguntar o que eu devo fazer, qual é a minha função. Eu gostaria de ler uns capítulos do livro de Salmo, da Bíblia, que exemplifica, que nos ajuda e que nos ensina muito sobre confiança, que é o 37, 3 e 7. Confie no Senhor e procure fazer o bem. Assim você viverá tranquilamente em seu lugar e desfrutará de toda a segurança. Descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação, não se incomode com o sucesso dos outros nem com aqueles que planejam mal. Especialmente o 13, ele nos diz para a gente confiar plenamente no Senhor e fazer o bem. E eu gostaria de pontuar esse e faça o bem. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tão dentro do nosso próprio problema, a gente está tão focado na nossa situação, naquilo que a gente quer resolver, que a gente não olha para o lado e não vê que existem outras pessoas com situações até mesmo piores e que está ao nosso alcance fazer algum bem, ajudá-las. E muitas vezes, quando você faz o bem, não só você se distrai, você para de se preocupar tanto com aquilo que estava te afligindo, que está ali, como também você pode fazer uma ação que daí pode vir outras ações boas e quem sabe até a solução do teu problema. Então, esse e faça o bem nos tira um pouco do centro do nosso problema. E aí, muitas vezes, fazendo o bem, a gente vai ter ideias de como solucionar esse problema, vai vir de outra pessoa, enfim, vai haver sincronicidades porque você está plantando algo bom. Então, não só ore, fale com Deus, entregue nas mãos dele, peça a ajuda dele, como faça o bem. Não só fique pensando, não só fale ou ore, mas existe uma ação a ser feita na confiança. É isso que a gente não entende muitas vezes. Que existe uma ação. A gente pensa que confiar é só esperar. E não, confiança, ela tem que ter uma ação. Né? Assim como a fé. A fé, a gente acredita e por acreditar nós fazemos o que Deus quer. Então, a confiança ela não é diferente. A confiança é você esperar e agir de acordo com a confiança. Muitas vezes agir seria você descansar, ficar em casa, ler um bom livro. Muitas vezes isso é uma ação de não fazer, né, nada. E existe a ação de fazer alguma coisa em relação não ao seu problema, mas a ação de fazer alguma coisa boa na sua vida, algo que traga algum bom resultado, que não tenha nada a ver, não tenha alguma relação com aquele seu problema. Você saindo dessa zona aí de atenção, de preocupação, você acaba tendo insights, você acaba tendo soluções que você não tinha pensado antes. E fazendo uma ação boa, como eu disse, às vezes outras pessoas podem te ajudar, podem dar um conselho, podem dar uma dica, podem te falar com outra pessoa. Em si, eu acho que a vida vai acontecendo quando a gente vai confiando nela, a gente vai vivendo de verdade,
de forma intencional, de forma com um olhar bom sobre as coisas, sabe? Eu não tô conseguindo sair dessa situação, mas deixa eu ir fazer outra coisa aqui, porque já que eu tentei de tudo e não tô conseguindo, deixa eu fazer aqui agora o que Deus quer que eu faça. Deixa eu ir viver outras áreas e já entreguei para o Senhor, então Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Entende? Confiar é isso, é esperar, é acreditar, é saber o que o Senhor vai fazer pela gente. Então, o que eu gostaria que ficasse claro nesse vídeo, o maior recurso do mundo ao nosso favor, que é a oração, que é pedir a Deus e não usamos. Achamos que estamos sozinhos. Chamamos às vezes de Deus, de Senhor, mas não o tratamos como tal. Não chamamos de Deus de meu Senhor, de meu Jesus, mas não o tratamos como um patrão, não o consultamos sobre nossas decisões. É da vontade dele que a gente faça tal coisa, né? É claro que nós temos que usar o nosso bom senso e equilibrar isso. Porém, existe um recurso que é Deus, Ele está aqui pra gente. O Senhor Jesus falou que aquele que pede, recebe, bate na porta e ela se abrirá. Basta a gente ter fé e confiar em Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, então Ele é o Pai mais poderoso e mais rico da terra, que está ao nosso favor, que está com a gente, como diz o próprio nome dele, Emmanuel, né? Deus conosco. Então a gente muitas vezes perdemos isso, porque achamos que não vamos ser respondidos. Achamos que Deus está longe. Nós espelhamos a nossa relação com Deus com a relação que tivemos com nossos pais, por exemplo. Meu pai sempre foi ausente, então Deus, como pai, deve ser também. E você já teve muitas provas, eu tenho certeza que você não prestou atenção ainda, que Deus sempre foi contigo. Deus sempre esteve ali, Deus sempre te ajudou. Eu, pelo menos das minhas experiências com Deus, sempre comprovei que o Senhor sempre esteve ao meu lado, né? Às vezes é nós que não somos fiéis, é nós que não confiamos nele e, por consequência, tomamos decisões erradas, acabamos nos desesperando e isso só causa cada vez mais problemas. Então, que no dia de hoje nós venhamos ter confiança em Deus de verdade. Saber que Ele nos envolve e Ele nos protege com a sua misericórdia. Por fim, é isso, gente, que eu queria passar para vocês. E obrigada por ter chegado até aqui. E se você gostou, curte e comenta alguma experiência sua sobre isso também. E eu vou ficar muito feliz. E beijo, até o próximo.